Irmãos, eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui. É sempre um misto de sentimentos, né? Nesta cidade eu nasci e cresci, e pouco tempo de convívio na igreja, eu estava contando, foram 3 anos só, né? Da UPA para a mocidade, daqui já saí, antes de fazer 18 anos de idade. O curioso é que essa história começa a se repetir agora com os meus filhos. Aí eu fico vendo o sofrimento que foi para aqueles que ficaram. No período que nós estivemos no Panamá, se vindo há 3 anos, a cada ano a gente foi se despedindo de um filho. E foi a experiência mais dura, confesso para você, que eu tive no campo missionário. No primeiro ano, despedimos de do Davi, que hoje está morando em Recife, fez um instituto de fazedor de tendas, Instituto Sol Deu Glória, formação teológica juntamente com tecnológica. O desejo é, oportunamente, poder servir em algum campo por aí, através da sua profissão. Ele tem se dedicado na área de TI, né, fez as contas lá, disse para a gente, disse, olha, dá para casar. Eu fiz, ele já achou alguém que topa essa loucura? Ele disse, achei. Ele disse, pediu para os pais, ele disse, pedi, e eles aceitaram, aceitou. Então eu só posso abençoar. Casou em fevereiro do ano passado, em fevereiro deste ano, março deste ano, nasceu a nossa netinha. Então, nós estamos agora já num upgrade, né, no nível maior aqui, a 3ª geração já chegando. E essa história, né? Eu sou paraibano, nascido e crescido aqui, fui para Recife, depois São Paulo, fazendo seminário JMC. Lá conheci uma paranaense jovem, bonita, continua formosa, minha esposa Veridiana. Como fruto desse casamento vieram 2 filhos mineiros, nascidos em Belo Horizonte, no período que pastorei na primeira igreja, como auxiliar, Esther e Davi. E depois em São Paulo, Suzano, Grande São Paulo, nasceram 2 filhos paulistas, né? Que é o Arthur e o Felipe, e o caçula está aqui. Este ano o Arthur está fazendo o mesmo instituto, né? E demonstra aspirações ministeriais também. Eu não sei o que é que tem na cabeça dele, deve ter alguma coisa da parte do céu. Deve ser. Então eu peço que os irmãos orem por isso, porque nós temos também pensado sobre qual vai ser a trajetória. Mas vamos regressar somente com o caçula. A nossa filha Esther, que está aí, deve, nesse próximo mês, iniciar seus estudos universitários aqui em Campina Grande. Então a gente rodou, né, um paraibano que casou com um paranense, que teve os mineiros e paulistas, agora veio os filhos voltando para o Nordeste. Então, Davi e Arthur estão em Recife, Esther está aqui em Campina Grande. Davi casou com uma maranhense e teve uma filhinha pernambucana. Eu não sei onde vai parar esse negócio, né? Porque tá... Não, tem uma história muito longa, só Deus sabe onde é que vai parar. Mas, sinceramente, irmãos, é uma alegria muito grande. Eu sinto, sabe aquela sensação daquele filho que saiu cedo de casa e que volta e experimenta um certo estranhamento, ao mesmo tempo uma saudade e ao mesmo tempo uma distância, porque quando a gente volta, muita coisa aconteceu, né? As pessoas cresceram, são uma nova geração, gente que você não conhecia, que conhece aí, já vem filhos e vem netos, e os cabelos vão ficando brancos, e a gente começa a falar de coisas que está ficando velho, o remédio que está tomando, um exame diferente que deu, né? Deu uma coisa no osso, uma coisa assim. Mas é assim, é o ciclo da vida, né? Que Deus nos dê graça para ver as gerações seguintes assumindo o seu lugar no reino de Deus. Esta bênção da aliança que, como presbiterianos e reformados, nós cremos. Nossos filhos não são filhos de chocadeira, desculpa a expressão, são filhos do pacto. Quando Deus fez um pacto com Abraão, disse, eu serei o teu Deus e da tua descendência. E é isso que nós temos que reivindicar de forma prática, ensinando-os no caminho da piedade, buscando no Senhor e na dependência do Senhor, que eles experimentem a mesma graça, porque a obra do Senhor continua e a bênção do Senhor há de se estender às gerações também. Então, irmãos, neste momento, só para concluir essa parte de apresentação inicial, depois de ter servido por 16 anos como pastor de igreja local, a maior parte do tempo foi nos estados de São Paulo e Minas Gerais, aliás, foi somente nesses que eu exerci o pastorado propriamente. Em Belo Horizonte ou na Grande São Paulo, nós estamos já servindo no contexto missionário pela 3ª leva. No primeiro nós demos uma passada bem interessante, maior do que as nossas pernas suportariam, que foi da Albânia. Então, você falando um pouco daquele contexto do leste europeu, nós tivemos a oportunidade de conhecer. Confesso que aquele pedaço de terra permanece no meu coração até hoje. Muitas vezes eu me acordo, eu estava sonhando que estava lá, na Bósnia, na Croácia, uma parte do mundo que deve ser objeto de nossas orações, irmãos. Muitos desses países não contam com 1000 evangélicos. Você sabe o que é isso? 1000. É um pouquinho mais ou menos o número dos presbiterianos aqui em Campina Grande. É todo o número de evangélicos de alguns desses países. A Bósnia, por exemplo, tem uma população evangélica de 500 membros. É menor que a Igreja Central, o número de todos os evangélicos que tem. A República de Montenegro, apesar do sobrenome, né, nós não somos de lá, a República de Montenegro tem apenas 6 igrejas evangélicas. É um país pequeno, é verdade, com 600 mil habitantes.
A Albânia conta com uma população de 1% evangélico apenas, mas é uma das que mais cresceu, que foi onde nós servimos também. Então, o povo Bashkir, né, e outros tantos que lá são minorias étnicas que você encontra convivendo por lá. É uma parte do mundo que carece do evangelho, o mundo todo carece. Mas aprove a Deus, na sua providência, nos redirecionar para um outro contexto. Confesso para vocês, sabe aquelas histórias de missionário, que eu sempre achei estranho, mas eu não falava com medo das pessoas me julgarem, assim, muito crítico. Sabe aquelas histórias diferentes, assim, que dizia assim, eu não queria ir para tal lugar e Deus queria. Eu dizia, gente, ou esse cara é masoquista ou Deus é sádico dele. Porque Deus só gosta de mandar para onde o cara não quer ir, né? E a pessoa vai só para... E parece que esses discursos pareciam muito, sabe, aqueles para valorizar o passe, para dizer, não, eu tenho um chamado, eu lutei com o Senhor, e Deus queria, não, Senhor, eu não vou para aquele lugar, e Deus falou, vai para lá, e eu fui, irmãos. E a igreja diz, glória a Deus, aleluia. E eu dizia, misericórdia, um cara desobediente desse, Deus mandando ele para aí, e ele sem querer. Mas ocorre que Deus, na sua providência, nos direcionou para um único pedaço de terra neste planeta que eu nunca considerei como campo missionário, que é a América Central. Parece que é um pedaço esquecido por todos nós. Mesmo aqueles que gostam de geografia costumam conhecer um pouco da América do Sul, né? A gente sabe da Argentina, do Chile, Bolívia, Peru, mas a América Central, muitos não lembram nem o nome dos países, é um mundo pequenininho assim, enrolado ali no meio, Panamá, Honduras, Costa Rica, Nicarágua, um povo pequenininho lá. Pois bem, uma parte significativa da população que lá está não tem um conhecimento do Senhor. A maioria é católico romano, uma mistura com religiões nativas também, mas uma carência absoluta e absurda de um conhecimento bíblico mais claro, mais sólido. Em 3 anos, Deus nos deu a graça de, trabalhando em equipe, não foi um trabalho de uma pessoa só, não foi só o meu, foram de 3 pastores, mais um outro lá, juntos, chegamos praticamente no mesmo tempo. Deus nos deu a graça de ver organizada a Igreja Presbiteriana de Panamá. O que é uma bênção. No contexto missionário transcultural, não é tão rápido que você consegue fazer isso, não é? Claro que uma igreja pequena, verdade, foi organizada com 39 membros adultos, 7 crianças, 3 presbíteros treinados, que Deus nos deu a graça de fazer isso, avaliados pela PMT e depois vistos como capazes e ordenados presbíteros panamenhos, nativos que lá estão servindo, Remy Bélio, Jorge e Maximiliano. Esses irmãos eram irmãos sedentos pelo Evangelho, tentando conhecer a palavra de Deus mais e mais e servir ao Senhor, e Deus nos deu esta graça. Estávamos imaginando um outro contexto, considerando as dificuldades no Panamá de receber filhos jovens, adultos. Lembra que eu falei da despedida dos filhos? Porque o mercado era um pouco fechado. Nós estávamos considerando, estudando outro contexto com a nossa agência presbiteriana, e eles tinham até proposto e aprovado irmos para um outro país que seria mais fácil a continuidade dos filhos. Mas o Senhor, na sua providência, nos deu um contexto diferente. Como eu falei, os meninos começaram a voltar e se encaixar por aqui, onde a gente nem tinha tanto contato assim. E em reflexão, juntamente com a agência, eles disseram, seria interessante que vocês voltassem para lá para uma segunda etapa. Uma vez que a primeira igreja foi plantada, o desafio agora é estabelecer a denominação. Treinamento de obreiros nativos, outros, aspirantes ao ministério, já temos 3 aspirantes ao ministério lá, e a abertura de novos pontos de pregação para serem congregações e depois igreja. E olhando tudo isso, nós dizemos, Senhor, se foi isso que o Senhor planejou, não era o que eu tinha imaginado. Aquelas histórias de missionário, né? Não era o que eu tinha imaginado, mas era o que o Senhor tinha. Já estou eu, por dentro da minha língua, que eu dizia aquelas histórias que eu achava esquisitas, está acontecendo aqui comigo. A verdade é que, como diz o nosso hino, né? Nem sempre será para onde eu quiser que o Mestre irá enviar. É para onde Deus quer. Assim ocorre com a vida de todos nós, não é verdade? Nem sempre a gente está tanto assim, encaixado. A gente diz, eu estou procurando um outro trabalho, parece que não está tão encaixado. Às vezes eu acho que eu nasci no lugar errado, na família errada, na cidade errada. Não tem umas crises assim que você vive de vez em quando, né? E Deus diz, olha, eu sou o Senhor da sua história. Eu escrevo a sua história. Eu dirijo a sua vida. Você foi chamado para viver para a minha glória. Não esqueçamos disso. Por isso, irmãos, eu termino essa parte de apresentação rogando aos irmãos que orem por nós. Estamos nesse momento assim um pouco mais estendido de divulgação, visitando igrejas, apresentando, oferecendo a oportunidade de associação ao ministério para tomar parte agora no estabelecimento de uma denominação presbiteriana em um país vizinho. O que nós mais ouvimos, pasmem, mais ouvimos nesses 3 anos lá no Panamá é algo absolutamente óbvio para quem está em um país bem servido do serviço cristão. Foi as pessoas dizerem o seguinte, pastor, pela primeira vez na vida nós encontramos uma igreja em que o que é lido da Escritura bate com o que está sendo explicado lá na frente.
para vocês verem o nível de carência bíblica. Para nós é o óbvio, não é verdade? Você abrir a Bíblia, expor os versículos e torná-los claros para as pessoas. Eles disseram, a gente a vida toda ficava lendo uma coisa e falava o que queria na cabeça das pessoas lá. E agora a gente encontrou o lugar. O que nós fizemos? Basicamente expomos a Bíblia, estudamos os nossos símbolos de fé, vamos plantar uma igreja presbiteriana, o pessoal tem que entender o que era, e o pessoal dizia, que é isso? Eu fiquei espantado, cheguei aqui e falava em liturgia, sacramento, batismo infantil, aguinha na cabeça, eu dizia, meu Deus, o que é? Estou num católico diferente e tal, eu dizia, calma, tem paciência, e o pessoal ficava ávido, muitas vezes, minutos, dezenas de minutos até 1 hora, depois que terminava a ocasião de culto e adoração, com perguntas. Tem um irmão muito brincalhão que ele dizia, pastor, escola dominical número 2, mas pergunta aqui, número 3, dizia outro adiante, e assim ficava, quando passava ele, escola dominical número 4, mais questões, ajuda-nos com esses termos, e de tal maneira que eu digo para vocês, segundo um missiólogo que eu aprecio bastante, Ralph Winter, ele diz que o desenvolvimento da missão se dá em etapas. Eu nunca me vi primeiramente como um missionário, porque a gente vê-se primeiramente a obra missionária como sendo pioneiro, não é verdade? Aquele que vai desbravar e tudo. Eu diz, olha, eu não tenho coração para isso não, tem que ter um coração do leão. Mas o Ralph Winter dizia o seguinte, existem etapas, tem a etapa do pioneiro, mas tem a etapa paterna, em que a igreja já nasceu, ela precisa ser consolidada, formada, estruturada, dada a cara. Aí nessa hora eu entro. A discipular os irmãos, estudar junto, oferecer conhecimento, ver essas pessoas amadurecerem no conhecimento do Senhor, ver esses irmãos sendo avaliados depois pela PMT, dizer, suas digitais estão por aqui, e eu pensando, graças a Deus, que o conhecimento de Jesus foi dado através da nossa instrumentalidade. A etapa parceira, que é uma terceira etapa, diz ele, quando o missionário começa a recuar e a própria liderança vai assumindo o trabalho, existem vocacionados a serem trabalhados, o nosso desejo é que eles assumam o trabalho mais adiante. O desafio é pequeno? Não, não é. E ele é feito pelas mãos daqueles que vão, pelas orações daqueles que ficam, pela contribuição daqueles que participam, e Deus assim o faz. Deus está me dando o privilégio de estar presente lá. Vocês estão presentes aqui, mas nós juntos todos fazemos a obra de Deus. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Nesta noite eu gostaria de expor esta parte inicial, a abertura desta carta. A minha trajetória foi marcada principalmente pelo pastoreio local. Foram 16 anos pastor aqui no Brasil. 8 anos não como pastor, mas como missionário, quer seja em divulgação, trânsito, passando período na Albânia, estudando língua fora, ou no Panamá, agora que nós vamos regressar. E uma das convicções que eu tenho no meu coração, firmemente, inclusive na minha atuação como missionário, é que a maior necessidade nossa como igreja brasileira, preste atenção, e latino-americana, é de fundamento bíblico-teológico para aquilo que a gente vai fazer. Eu ouvi muito, ao longo da minha vida cristã, ouvi muita gente falar de missões, apresentando muitos dados, e às vezes até um certo apelo emocional. Isso dá um certo resultado, imediato. Mas tudo aquilo que não é fruto de uma consciência bíblica profunda, tem um fruto passageiro. A nossa vida, nós experimentamos as transformações que são a marca que o Espírito Santo usou da palavra dele, a palavra que ele inspirou, plantada em nosso coração, que muda a nossa vida, muda a nossa perspectiva da realidade, de quem nós somos, de quem é o outro, de quem é Deus, do que é a vida e o que Deus requer. E este é um instrumento de poder, como diz Paulo, o Evangelho é o poder de Deus para a transformação, para a salvação daquele que crê. E por este sentido também é que nós temos buscado expor a palavra de Deus no ministério. E aí não faço diferença, com toda honestidade, se o trabalho é pastoral ou se é missionário. Nós somos porta-vozes da palavra do Senhor. E esta palavra é que vai fazer diferença. Tanto faz se é aqui no Brasil, se é na Albânia, se é na Ucrânia, se é no Panamá, se é na Europa, na África, na Ásia, na Oceania. É a palavra de Deus quem chama o povo do Senhor. E é pela palavra que Deus constitui a sua igreja. É esta certeza que nos leva a expor o texto bíblico. Vamos ouvir a leitura que farei do versículo 1 ao versículo número 11. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora.
Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Eu também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Deixa a sua Bíblia aberta nesse texto, nós vamos ouvir a exposição, mas antes vamos buscar o favor do Senhor em oração. Ó Deus, somos teu povo, uma pequena parcela do teu povo que aqui se reúne, que neste lugar vem prestar culto a Ti, que neste lugar vem prestar adoração a Ti, que neste lugar vem contemplar a Ti pela fé. Neste exercício, Senhor, nós admitimos que somos absolutamente dependentes da Tua graça. Sem a graça do Teu Espírito a nos iluminar a mente e o coração, nós não experimentaremos redenção, a transformação que necessitamos para Te conhecer e Te servir mais e melhor. Por isso suplicamos, socorra-nos, Senhor, neste momento de exposição bíblica, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Irmãos, uma das vantagens de nós estudarmos a palavra de Deus, acompanhá-la porção após porção, é vermos como Deus revelou a sua vontade, ou podemos até dizer, entendam-me, a sua mente na Escritura. O conteúdo que Deus apresenta na Escritura são as suas verdades, e ele se apresentou de uma maneira que nós pudéssemos conhecer. O reformador João Calvino diz que pela Escritura é como se Deus fosse aquele pai que está balbuciando aquela linguagem infantil com o seu filho criança ou pequeno para que ele o compreenda. Porque Deus é o infinito, Deus sabe de todas as coisas, não há barreiras para o conhecimento de Deus, mas para o nosso há barreiras linguísticas, cognitivas, educacionais, não é verdade? E o que fez o Senhor? Acomodou a sua revelação a uma linguagem humana, conhecida pelos humanos. Falou através dos profetas e dos apóstolos em uma linguagem humana, de tal maneira que quando nós nos deparamos com esta palavra traduzida em nosso idioma, é a própria voz de Deus falando conosco, de uma maneira que nós conhecemos, como conhecemos os nossos pais falando conosco. Aliás, esse foi um dos esforços da Reforma Protestante, levar a palavra de Deus à língua compreensível dos povos a quem se servia, porque sem a compreensão do conteúdo bíblico não tem como haver transformação, não apenas salvação, mas também edificação. Lembra de Paulo falando aos Coríntios que diz, eu prefiro falar 4 palavras que sejam compreendidas do que falar milhares de palavras que não sejam compreendidas. Então, quando nós vimos isso, nós percebemos o que Deus está a nos dizer. Nesta noite eu gostaria de refletir, baseado nesse texto, sobre algumas marcas da igreja. Eu sei que vocês vêm numa série tratando temas teológicos clássicos, hoje seria a terceira, fechando uma, tirado dos chamado TULIP, né, os 5 pontos da soteriologia calvinista, que alguns dizem o calvinismo dos 5 pontos, é uma redução muito grande. Mas na parte soteriológica, ou seja, na doutrina da salvação, nós resumimos a compreensão bíblica em alguns pontos. E hoje tocaria falar sobre a perseverança dos santos. E eu gostaria de ver com vocês como esse tema é abordado, não é abordado em toda essa passagem aqui, mas ele aparece. De que maneira ele aparece? Bem, vejamos. O apóstolo Paulo, quando inicia a sua carta, tinha um certo padrão. Ele começava se apresentando, depois saudando aqueles a quem ele estava dirigindo a sua carta. Em seguida, ele faz uma menção em oração. É muito comum ele externar pelo que ele orava em favor da igreja. Os motivos de gratidão, as virtudes que via na vida da igreja. Depois, a intercessão, o que ele percebia que aqueles irmãos precisavam desenvolver ainda. A sua intercessão está presente. E assim, ele inicia a maioria de suas cartas. Na carta aos Filipos não é diferente, ele segue esse mesmo padrão. E nós podemos ver que
entre estes versículos aqui, nós podemos destacar algumas marcas que caracterizam a igreja cristã. Não são todas. Vocês sabem que pela reforma protestante, esse foi um dos temas profundamente debatido pelos reformadores. O que marca a verdadeira igreja? E a posição de Lutero e Calvino era comum, de que a verdadeira igreja é encontrada onde a pregação fiel da palavra é ouvida e onde corretamente os sacramentos são administrados. Na tradição reformada se incluiu também a característica do zelo pela qualidade da igreja do Senhor. Daí a disciplina bíblica se atenta também. Não basta a pessoa dizer eu sou cristão que você vai pressupor que o é. Então o cuidado com a pureza da igreja marca a tradição reformada. Mas nesses textos aqui, nós vamos ver outras marcas, que não essas essenciais e comum a toda a igreja cristã, mas algumas que Paulo destaca da vida e da sua relação com a igreja de Filipos. Vejamos, os primeiros versículos 1 e 2, nós temos o início da carta e a apresentação. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. É muito curioso nós vermos que o grande apóstolo Paulo, grande teólogo, missionário que foi, mestre e pastor, apresenta-se de uma maneira até humilde aqui. Ele, apesar de ser o autor da carta, escreve em nome da sua equipe missionária. Paulo nunca trabalhou sozinho. A nossa cultura gosta de heróis solo, não é verdade? A gente gosta de ter um herói para dizer, ele foi o grande fundador, esse fez tal coisa, desbravou, abriu a mata, abriu a picada, foi na frente, repreendeu, fez tudo, o cara é o showman. Na Bíblia não é assim que funciona. Os servos de Deus costumam ter uma consciência de seus próprios limites, por isso que muitos às vezes lutaram com o chamado. Dizer, Senhor, tem certeza? Olha a qualidade assim, eu não sou tão bom quanto eu gostaria que fosse. E Paulo escreve apresentando-se a si e a Timóteo, que foi um jovem que ele viu, enxergou vocação, investiu na vida dele, discipulou, treinou e o colocou como pastor na igreja de Éfeso, que foi um dos trabalhos mais frutíferos do ministério de Paulo. Ele lá deixou. E aqui ele escreve em nome dos dois, mas ele se apresenta como? Servos de Cristo Jesus. Uma marca da igreja do Senhor é o serviço. É verdade que é uma honra e um privilégio servir no ministério, não é verdade? É verdade também que o ministério está muito além da nossa capacidade de servir. Quantas vezes pessoas que são sinceras, quer seja no pastoreio, quer seja na obra missionária, que estejam envolvidas no trabalho da igreja, não vivem crises de dizer, eu sou inadequado para essa função. Senhor, o teu povo precisa de gente melhor. Mas a verdade é que as qualidades que apontam e que despontam para o serviço do Senhor são do virtuoso. Nós somos apenas servos. A palavra servo é usada aqui, penso eu, como uma espécie de eufemismo da nossa sociedade bíblica, porque literalmente a palavra traduzida poderia ser escravos. Eu imagino que a sociedade bíblica optou por servos porque a palavra escravo tem uma conotação muito negativa na nossa história, de sofrimento, de dor, de espancamento, de maus tratos. E seguramente não é assim que Deus trata os seus escravos. Deus trata os seus escravos como seus filhos, ele os adota, nós somos filhos de Deus, mas não podemos nos esquecer que nós somos seus servos, ele é o nosso proprietário, ele é o nosso dono, toda a nossa vida, toda a nossa mente, toda a nossa capacidade intelectual, todas as nossas finanças, os membros de nossa família, nossas posses são do Senhor, ele é o nosso dono, nós somos apenas serviçais ao seu serviço. E é assim que Paulo se apresenta, como servo de Cristo Jesus. Se dirige à igreja que ele chama de os santos, os separados em Cristo. Aqueles que Deus elegeu desde toda a eternidade, os separou para ele, e em Cristo Jesus os resgatou, os comprou, os tirou da perdição, os tirou do mundo da ignorância, e diz, vocês são meus, minhas propriedades, separadas de um mundo perdido, para ser o meu povo. Ele diz, é para vocês que eu estou escrevendo esta carta. Inclusive, e aí ele destaca aqui, bispos e diáconos que vivem em Filipos. A palavra pode parecer imponente para nós hoje, que vivemos no século 21, porque isso pode nos lembrar a estrutura da Igreja Católica Romana com bispos, arcebispos. Não havia nada disso naquela época. A compreensão que temos como reformados a este respeito é que Jesus é tão sublime e tão precioso que o pastoreio de Jesus ninguém dá conta de fazer sozinho. Por isso que Deus colocou
corpos de oficiais na igreja para cuidarem do rebanho do Senhor. E essa tarefa é tão grande que não só coletivamente não dá conta, como as funções são grandes demais para que um grupo só exerça. Então foi preciso 2 grupos na vida da igreja. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, nós vemos que os apóstolos dizem, não é bom que a gente deixe a palavra e a oração para servir às mesas, e constituíram os diáconos. O que Paulo está dizendo aqui basicamente é o seguinte: eu estou escrevendo à igreja, ao povo que Deus separou para ser deles, e no meio da igreja eu estou destacando os oficiais da igreja. Preste atenção, vocês são os oficiais, aqueles através de quem o pastoreio de Cristo é experimentado na vida da igreja. O bom presbítero é aquele que comunica o pastoreio da alma, o cuidado espiritual da sua igreja. Tanto faz se ele o está presidindo com a dedicação exclusiva, que nós costumamos chamar na cultura evangélica brasileira de pastor, não é? Ou se ele é aquele que é o assistente, o auxiliar que está dando conta e tem a sua vida normal, que são os presbíteros mesmo. E o outro corpo de oficiais são os diáconos, aqueles que cuidam das necessidades naturais e físicas da igreja, da ordem, dos enfermos, das necessidades naturais. Essas necessidades são tão intensas e Cristo é tão maravilhoso que para que isso seja melhor experimentado, eu preciso 2 grupos de pessoas na igreja fazendo isso. O conselho pastoreando a alma, os diáconos pastoreando o corpo, e de tal maneira que a igreja experimenta o pastoreio de Cristo pelos oficiais. Irmãos, isso deveria mudar a maneira como a gente vê o oficialato. Não se trata de lugar destacado com cadeira na frente, se trata do serviço no mais alto grau. Lembra que Jesus falou, aquele que quiser ser o maior entre vós, seja aquele que vos sirva. Vocês são chamados para que as pessoas experimentem o meu pastoreio, é isso que Jesus está dizendo. E Paulo, quando está escrevendo aqui os Filipenses, está dizendo, eu estou falando com a igreja toda, mas preste atenção, estou falando com aquele que Deus chamou para serem os meus agentes do meu pastoreio no seio da comunidade. Uau! O que diz Paulo? Graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. O que vocês precisam para viverem para a glória do meu nome? Graça, porque ninguém merece. Paul Tripp, um dos autores que mais tem publicado livros pela nossa editora na área de aconselhamento bíblico, costuma dizer algo interessante. Ele diz o seguinte, a doutrina da depravação total é uma daquelas que nós costumeiramente menos damos a sua importância. Nós costumamos pensar nessa doutrina pensando nos perdidos, pensando naqueles que não foram regenerados ainda, mas o mal que o pecado tem trazido sobre nós ainda está muito presente em nossa vida. Não é à toa que isso não é uma mera saudação. A gente como evangélico gosta de expressões religiosas, talvez porque a gente se sinta um pouco mais espiritual, cumprimentando as pessoas com paz do Senhor, graça e paz, essas linguagens, que bênção, ou do Senhor, ungido de Jeová, essas palavrinhas a gente se sente, né? Oh, tem uma linguagem espiritual. Só que muito mais do que a linguagem, existe um conteúdo muito forte, que Paulo está dizendo é o seguinte, o que vocês precisam para ver para a glória de Deus é de um favor da parte do Senhor. Porque nós não merecemos, mas Deus é aquele que dá favor. É aquele que dá bênção, mesmo sem merecer, é graça. Vocês precisam experimentar paz, não apenas paz subjetiva dentro do coração. E eu gostaria de dizer para vocês que a minha fé é tão vibrante no Senhor, tão forte, tão fervorosa, que eu vivo em paz. Gostaria. Eu sei que essa paz me está acessível pelo poder do Espírito Santo, mas nem sempre eu experimento. O que Paulo está dizendo é que além do sentimento da gente conseguir experimentar, a paz é um estado de reconciliação. Temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Fomos reconciliados. Você pode estar estribuchando, chutando, dando coice, se debatendo. Eu estou assim, agoniado, Senhor, estou isso, aquilo. Calma. Você é meu filho, eu estou com você. Você está comigo, você está em paz. Não há nada que ele vai lhe tirar desta condição. É isso que nós precisamos. Despertar a consciência de um favor que não merecemos, de uma graça, de um novo estado de reconciliação com o Pai por meio de Jesus Cristo. E aí, a partir do versículo 3, Paulo começa agora a apresentar o motivo de sua oração. E ela vem numa escala evolutiva. Ele tem um pedido de oração inicial, ele fala do motivo de oração inicial, depois ele desenvolve mais. Olha o que nos diz entre os versículos 3 e 5. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós,
em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia e até agora. Se uma primeira marca que a gente pode destacar aqui é o serviço da vida de Paulo, de Timóteo, do bispo, do diácono na vida da igreja, o serviço, nós somos chamados para o serviço. Uma segunda marca que aparece aqui é a cooperação. Quando Paulo diz, quando eu me recordo de vocês, tudo que eu me lembro da igreja de Filipos, eu encho meu coração de alegria. Eu dou graças a Deus por vocês. Gente, tem coisa melhor do que isso? Eu gostaria que as pessoas dissessem isso a meu respeito. Dissessem, Raimundo, tudo que eu me recordo de você, eu dou graças a Deus. Eu dizer, nossa, que fantástico. Mas, irmãos, eu tenho que ser sincero com vocês, não é isso que ocorre, não. Tem muita gente que, ao lembrar de mim, não vai lembrar de coisa muito bonita que teve na minha vida e que encontrou. Alguns vão lembrar de muitas coisas engraçadas, é verdade, que a gente experimentou, muitas estripulias na época da adolescência e tudo, mas muitas brigas também, que hoje, um pouco mais velho, cabelo começando a branquear, sendo avô, eu fico pensando, quanta briga tola, quanto desperdício de energia, quanta causa justa, mas lutada de uma maneira injusta e indigna. É bonito quando a gente lê isso, né? Paulo diz, o que eu me recordo de vocês, eu dou graças a Deus. E ele começa a descrever, eu sempre tenho feito com alegria, súplicas por todos vocês em minhas orações. Irmãos, vamos ser sinceros, nem sempre a gente ora pelos outros com tanta alegria assim, não é verdade? Eu não sei você, talvez eu que seja um pouquinho mais duro, às vezes eu oro até com raiva. Senhor, tenha misericórdia daquele desgraçado, eu queria mesmo que o Senhor pegasse ele na esquina. Mas não posso pedir isso não, então eu peço por misericórdia. Eu tinha até vontade de orar como salmista, né? Aqueles salmos imprecatórios, mas não tem coragem, eu vou ler um salmo hoje aqui, na minha oração. Mas a verdade é que, por que Paulo fazia isso? Ele via evidências na vida dos crentes de Filipos, da graça de Deus. Lembrem-se que o Evangelho entra no continente europeu com a pregação lá em Filipos. Lembre-se que essa igreja nasce no meio de um período conturbado, houve perseguição, Paulo e Silas estão presos na prisão, eles foram chicoteados, e no meio da madrugada eles estão cantando louvores a Deus. Depois ele vai na casa do carcereiro, e eles ouvem o evangelho, pessoas se convertem, e outros vão, e aquela igreja já nasce em meio a lutas, a dificuldades, e a memória que Paulo tem é que em meio a toda essa dificuldade, eles não, vou usar a expressão daqui da região, arregaram. Eles não ficaram com medinho não, eles não fugiram, eles cooperaram com o Evangelho, como ele diz aqui no versículo 5, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Que fantástico isso, pessoas novas na fé, gente que conheceu o Evangelho há pouco tempo, que vivia ameaça, que viu a igreja nascendo em meio à perseguição e ameaça, e estava firme. Aí você diz, que crentes maravilhosos, não é? Eu digo, é verdade, mas para ser mais preciso, que graça maravilhosa, que sustenta crentes maravilhosos, que capacita e os forja e trabalha neles e os sustenta no meio da dificuldade. Ora, se o serviço é uma marca, a cooperação é outra marca da igreja. O povo de Deus, pecadores convertidos pela graça do Senhor, vão ver a graça do Senhor, vão ver o Evangelho, vão ver o que Deus está fazendo e vão tomar parte disso. É verdade que esta parte não é na mesma intensidade, nem na mesma velocidade na vida de todo mundo. Alguns são mais céleres, não é verdade? Você vê a exortação bíblica mesmo, Paulo falando aos Coríntios, ou autor aos Hebreus, dizendo que muitos já deveriam ser mestres pelo tempo que estão. No entanto, ainda são como crianças que precisam do leite, alguns são mais lentos, outros são mais rápidos, alguns são mais intensos, outros são menos, mas todos, alcançados pela graça de Deus, vão se identificar com essa graça, em alguma medida vão cooperar com ela. É uma pessoa que coopera com uma atividade, com um convite, com uma chamada, com o evangelismo, com a sua oração, com a sua participação, vão cooperar. E quando Paulo lembra da igreja de Filipos, ele diz, é com alegria que eu me recordo de vocês. Só que ele segue. Olha o que ele diz no versículo 6 adiante, 6 e 7. E aqui entra a perseverança, que é o tema que nós estamos refletindo. Ele diz, eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Lembra que eu comecei falando que um dos privilégios de nós ouvirmos a Bíblia atentamente e estudá-la
é que nós percebemos como a mente de Deus é revelada, como Deus revela a sua vontade para nós. Normalmente nós estudamos alguns temas pela via da sistemática. Está sistematizado esse tema. E aqueles que gostam de disputas, nesta época das mídias sociais, tem muito teólogo de rede social, né? O cara gosta de uma polêmica, de um debate, herege, não entendeu direito, e feriu tal ponto e tudo mais. Você olha para o versículo 6, esse é um versículo clássico para as pessoas usarem para falar da doutrina da perseverança dos santos. Não é verdade? Quem já estudou essa doutrina sabe. Você sempre lembra de Filipenses 1,6. Porque ele está dizendo o quê? Eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aí eu lhe pergunto, é possível cair da graça? Não! Ele está dizendo, aquele que começou a obra vai completar. E a garantia não está pela nossa capacidade de perseverar, pela nossa capacidade de servir, pela nossa capacidade de crer, porque nós desenvolvemos alguma capacidade, mas não é a virtude produzida por nós, mas é a capacidade de Deus de nos segurar. Porque um dia a nossa capacidade pode fraquejar. Um dia a crise pode bater na porta da nossa casa, seja ela qual for. Pode ser na saúde, pode ser nas finanças, pode ser na fé. Algum dia você pode viver uma crise como de Asaf. Ele diz, eu comecei a ter inveja do pessoal do mundo. Prosperidade, os caras ficam xingando Deus, xinga a Bíblia, xinga tudo mais, está levando uma vida boa. E eu aqui na igreja, procurando dominar a minha boca, falar as coisas direitinho, estou passando uns apuros, uns apertos. Esse negócio não dá justo, não. E começa a ficar amargurado e triste, de que adianta ficar servindo a Deus, a gente só leva na cara, os caras se aproveitam de nós, e aquele e começa a murmurar e lamentar e tudo. Ele diz, até que eu entrei no santuário e atinei para o fim deles. O propósito do Senhor. Irmãos, quem já está caminhando com o Senhor e na fé há mais tempo, há de concordar que um dos riscos que nós experimentamos é nós nos acostumarmos com tudo isso aqui. E a gente perder a capacidade de se espantar com Deus. Um dia, quando eu estava me sentindo meio apático, meio frio assim, no meio do ministério, aí eu fiz umas orações doidas, que eu fazia de vez em quando, nos acampamentos de Shekinah, fazia umas orações assim. O problema de fazer oração doida é que Deus ouve. E eu fiz, Senhor, tenha misericórdia da minha vida, eu estou assim tão xoxinho, né? Me surpreenda. Cuidado com o que você pede. Porque a surpresa pode vir de uma maneira que você não esperava. A verdade é que Deus, na sua graça, é Ele quem nos preserva. É isso que Paulo está dizendo. Quando eu olho para vocês, ele diz, eu não acho. Ele não diz, eu tenho uma opinião, a minha convicção teológica, o ponto doutrinário que eu sigo. Não, ele diz, eu estou plenamente certo, não tem dúvida nenhuma, de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completar. Se ele começou, está assegurado por ele. Deus não começa a obra na vida de ninguém e deixa pela metade, largado no meio do caminho. Não tem. A certeza da perseverança dos santos está na preservação dos santos. O que é meu, o que eu morri por ele, esse é meu. Aquele que veio a mim, de modo algum lançarei fora. Da mão do meu Pai, ninguém arrebatará, são meus. Eu comecei e eu garanto que irá até o final. E às vezes a gente diz, ai, será? Para de olhar para você. Olha para o Senhor um pouquinho. É importante que a gente olhe para a gente. Para a gente chegar sincero diante de Deus e dizer assim, oi Senhor, aqui sou eu, Raimundinho. O Senhor me conhece por dentro e por fora. Sabe quais são os meus temores, minhas alegrias, minhas tentações, meus ídolos. Tem misericórdia de mim. Nos dias mais difíceis da minha vida, que foi no campo missionário, na Albânia. Quando o abatimento veio de forma muito pesada, eu não estava conseguindo aprender a língua lá. Estava experimentando algumas lutas dentro de casa, de saúde. A gente estava num país que não tinha uma estrutura muito boa, apesar de estar na Europa, mas não era a Europa desenvolvida. O frio batia dentro de casa, a temperatura negativa, levantava. E um dia eu me coloquei diante do Senhor e disse, Senhor, eu li na tua palavra que o teu filho veio buscar aquela ovelha que estava perdida. Eu sou um excelente candidato para o Senhor resgatar hoje. Estou perdido. Não perdido no mundão de pecado, entenda. Existencialmente perdido. Sem o norte, sem saber para onde ir, sem saber se estou no caminho certo, sem saber, vem me buscar. E uma graça que Deus nos dá é que diz, não depende de você, meu filho, depende de mim. Aquele que eu amei até o fim, diz o Senhor. Aí Paulo olha para a igreja de Filipos e diz, aquele que começou a boa obra em vocês,
há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Lembre-se disso naquele dia que você estiver desanimado. Aquele dia que parece que não progride a sua vida, sabe? Que você diz, parece que eu dou um passo para frente e dois para trás. Que eu estou remando e a correnteza está mais forte que a minha capacidade de remar. Parece que as orações batem no teto e voltam. E eu não tenho mais a empolgação que eu tive outrora. Senhor, o que está acontecendo? Lembre-se que é Deus quem cuida dos seus. Não é a nossa capacidade de seguir adiante, mas é a dele de nos preservar nele. E descanse no Senhor. É nele. Agora, Paulo não usa essa teologia como um princípio, simplesmente um dogma que ele solta no ar. Ele afirma isso com esta certeza porque ele vê evidências. Olha o que ele diz no versículo 7. Ele diz, aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Por que eu estou afirmando isso? Eu conheço Deus e sei que Deus vai até o fim na vida daqueles que Ele começou. E eu conheço vocês e sei que Deus já começou a obra na vida de vocês. Como é que Ele sabe? Não é só Deus que vê o coração? É, mas Jesus também disse que pelos frutos nós conhecemos a árvore. Ele diz, a cooperação que vocês têm dado no Evangelho, seja na minha defesa, seja nas minhas algemas, mostram que a graça de Deus está com vocês. Porque ninguém vai enfrentar os riscos que esses cristãos experimentaram no início, se não tiver uma certeza que está assegurado uma eternidade com Deus. Ninguém vai colocar a cabeça a prêmio, se não tiver a certeza que se ela rolar, você vai abrir os olhos na presença do Senhor. Ninguém vai se deparar diante do imperador e dizer, você pode me queimar, você pode me matar, mas eu afirmo, só o Senhor é Jesus, só Jesus é o Senhor. Porque no dia que os meus olhos fecharem aqui, abrirá na presença do Senhor Deus. Esse é uma das grandes evidências da verdade do cristianismo. Para os teólogos liberais que dizem que foi uma formulação posterior do século III e IV, pseudonímia, escritos posteriores de uma fábula que acreditavam num homem sobrenatural, ele disse, gente, se tudo isso era uma fábula, esses caras eram muito doidos, porque os caras correr risco por uma coisa que eles nem mesmo acreditavam. Irmãos, os mártires existiram porque eles tinham certeza que não tinha nada a ver com eles, tinha tudo a ver com Cristo. Diz, no dia que a minha vida acabar aqui, ela continua na presença do Senhor. E é isso que Paulo está dizendo. A certeza que eu tenho não vem de uma convicção, porque você sabe, Paulo era reformado, né? No anacronismo, né? Você sabe, Paulo era calvinista, né? Não é o contrário, né? Estes homens olharam para os escritos de Paulo e disseram, essas verdades estão lá. Agostinho olha para os escritos de Paulo e diz, essas verdades estão lá. E Paulo diz, essa crença não é solta, não é irresponsável. Portanto, a perseverança é uma marca da igreja. A perseverança dos santos é uma marca de quem é do Senhor. Quem é do Senhor, persevera. E aqueles que saíram? Bem, não sejamos rápidos em avaliar a situação, porque crises podem ser experimentadas. Tem pessoas que passam dias difíceis e se afastam como filhos pródigos, e depois voltam à casa do Pai. É verdade, voltarão com sequelas, voltarão com más memórias, voltarão com dores, voltarão com aquela sensação de tempo perdido, voltarão com a tristeza de ter desonrado o Senhor em muitas escolhas, mas voltarão com a certeza de que na casa do meu Pai eu serei tratado muito melhor como servo do que estou sendo neste lugar. Esta certeza que um filho da aliança deve guardar no seu coração. E que muitos, mesmo distantes, no tempo oportuno da graça, regressarão. Dizer, na casa do meu Pai, até os servos são melhor tratados do que eu estou sendo neste lugar. Esta é a certeza. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Uma palavra que eu gosto muito para designar a família é a palavra lar. Tem home sweet home, né? Lar doce lar. E lar, diferente de casa, ela pode ser expressada exatamente na palavra aconchego, acolhimento. É o lugar em que eu me sinto acolhido, amado, recebido. É o meu lugar. Não importa quem eu seja, não importa quem eu tinha feito, eu sei que ao voltar sinceramente, eu ali serei acolhido. Portanto, esta certeza deve ter em nosso coração. É verdade que algumas pessoas dizem, essa frase eu acho famigerada, nunca usei, não gosto que as pessoas dizem, uma vez salvo, jamais perdido. Já ouviram isso? Porque ela induz ao erro.
Uma vez salvo, jamais perdido. E gente perdida dizendo, olha, uma vez salvo, jamais perdido. E tu está o quê, desgraça? Tu está todo perdido aí, fazendo, pintando e bordando, e acha, talvez você nunca tenha sido salvo. É diferente. Porque a evidência que aparece aqui de Paulo, é que diz, é uma evidência que Deus alcançou. Isso está presente no Evangelho, não está? Jesus nos disse que o machado está posto à raiz da árvore, a árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Os nossos avós puritanos diziam que a certeza de salvação se baseia num tripé. A convicção bíblica, a convicção sobrenatural do Espírito Santo em nosso coração, de que somos filhos de Deus, e os frutos que evidenciam. Eles, esse tripé é o que repousa a segurança de nossa salvação. Eu creio biblicamente? Creio. Esta convicção não é simplesmente um processo racional ou lógico. Eu olho para Deus como Pai de uma maneira inconfundível. E o terceiro, eu vejo frutos na minha vida que mostram que eu não sou mais como eu era antes. Então eu descanso, eu relaxo. Por isso, diziam os nossos avós. E por fim, Paulo vai chegar nos versículos de 8 a 11, falar da progressão. É uma outra marca da igreja. Porque a progressão é a perseverança continuada, que segue. Olha como ele diz. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. Uma afirmação séria. Eu sempre me lembro da confissão de fé quando vai falar de juramentos, quando eu vejo esse versículo aqui. Porque numa cultura evangélica, gospel geral, né, você diz, você não pode jurar, você fica pensando, parece católico romano, mas o juramento tem o seu lugar, solene e grave, porém tem o seu lugar, ele é solene e grave, não vulgarize isso. E Paulo parece estar ecoando essas palavras, ele está dizendo o seguinte, Deus é minha testemunha. Eu não estou dizendo algo só para ser gentil ou educado com vocês, não. Eu estou invocando Deus por testemunha do que eu vou dizer, é algo sério. Eu costumo dizer, quando um presbiteriano diz, olha, eu estou chamando Deus por testemunha, põe atenção nisso aí, porque o cara ou está arranjando sarna para se coçar aí, ou está falando algo muito sério. E Paulo diz aqui, Deus é a minha testemunha da saudade que eu tenho de todos vocês, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Havia uma afeição no coração de Paulo pela igreja de Filipos. E não é difícil de perceber por quê. Uma igreja que nasceu no meio de lutas e que esteve firme com ele, no meio da perseverança. E se você evolui a carta e vai até o final, ele diz, porque no início do meu ministério, como missionário, nenhuma igreja se associou comigo, senão vocês, quanto a dar e receber. Sabe quando ele ainda estava assim, que as pessoas não deram muito crédito? A igreja de Filipos esteve lá presente. Gente, você olhar tudo isso, você tem saudade mesmo, não tem? Não tem gente que você tem saudade na vida, que passou... E normalmente você vai ter saudade de quem foi objeto de graça, de amor, de verdade, de justiça, de coisa boa na sua vida. Ou você tem saudade de encosto? Ninguém tem. Tem gente que diz, sabe quando a Bíblia diz assim, aquele rei morreu e foi sem deixar saudades de si. Você imagina que o cara era ruim mesmo, né? Ninguém sentiu, já foi tarde, né? Já tinha vassoura de cabeça para baixo atrás da porta para tu ir embora. Foi embora, foi tarde esse daí. Então você vê, Paulo diz o seguinte, eu tenho saudades de vocês. E ele passa a explicar. E eu também faço esta oração. E aqui ele apresenta a última oração, qual é? Ele diz, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. O amor já existia, demonstrado pela cooperação. Ele diz que aumente. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu me identifico muito com essas palavras, porque aqui está muito daquilo que eu faço no meu ministério. A alegria, a satisfação de ver pessoas crescendo no conhecimento de Deus, da verdade, Senhor. Gente que ama a Deus, gente sincera, como eu vejo lá no Panamá, as pessoas depois demandando de mim, pastor, me ajuda, me tira essa dúvida, eu tenho um aconselhamento, eu estou com isso, e as pessoas recebendo, e tentando experimentar aquilo e colocar na sua vida, e você vê as pessoas crescendo. Gente, eu te digo, eu não gostaria de fazer outra coisa na vida, não. Não tem nada melhor do que você ver gente crescendo na graça do Senhor. E você foi só um instrumento que Deus usou, não importa. O importa é que as pessoas cresceram no conhecimento de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. É o grande privilégio do ministério, mas é um privilégio que cada um de vocês, como cristãos, pode experimentar. Você pode ser usado por Deus para que alguém conheça o Senhor Jesus ao seu lado, na sua família, no seu trabalho. Você pode orar com ele, estudar a Bíblia com ele e vê-lo chegar à fé e crescer. Você pode exortar, você pode aconselhar. A Bíblia diz, aconselhai-vos uns aos outros. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Isso é usado por Deus. Aquilo que eu costumo chamar de relacionamentos redentores. Então Paulo olha para os irmãos e diz, essa é a minha oração. A oração que o amor de vocês chegue a um pleno conhecimento e toda percepção, a sinceridade, a piedade, mas ainda está muito restrito, muito diminuto. E o desejo de Paulo é que isso amplie para todo entendimento, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita.
Quanto melhor nós entendemos o que Deus tem para a nossa vida, melhor nós vamos viver. Nós vamos experimentar melhor as bênçãos de Deus em todos os nossos relacionamentos, na família, no trabalho, na sociedade, com os amigos. Imagina o que é um grupo de pessoas buscando viver a vontade de Deus em todas as áreas da vida, o impacto que isso teria na vida de todo mundo. E Paulo ora por isso. Ele diz no versículo 10, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. O que é isso? Perseverança dos santos. Mas você percebe que não é simplesmente, está garantido até o final, como se fosse assim, olha, aqui não se perde não, como a gente joga por baixo, a gente nivela essa doutrina por baixo. O que ele está nos explicando aqui é que a perseverança dos santos é uma progressão dos santos. É aqueles que foram resgatados do inferno, da miséria e do pecado, que agora caminham com o Senhor e crescem no conhecimento de Deus e experimentam mais da graça de Deus e vão se tornando melhores e a cada dia vivendo e experimentando mais do Senhor até o dia de Cristo Jesus. É uma progressão que termina na presença do Senhor. É um projeto. Irmãos, nós não poderíamos jamais nos desanimar na vida cristã. Às vezes a gente fica abatido, fica triste, fica decepcionado com os outros, ou conosco mesmo. E às vezes alguns chegam até em alguns momentos a dizer, Senhor, me leva, está tão sem graça essa vida aqui, está tão sofrida, está tão difícil. Eu entendo que você faça essa oração, pela convicção que você tem de que na glória é infinitamente melhor do que aqui. Mas é uma oração covarde e egoísta. Porque de uma maneira misteriosa para nós, Deus usa as provações da nossa vida para aprimorar o nosso caráter. Em dias muito difíceis, eu cheguei diante do Senhor e fiz a seguinte oração. Presta atenção porque ela foi literal. Igual aquela outra, foi literal. Eu citei do jeito que eu fiz. Eu disse, Senhor, há muito tempo no Ministério da Educação do Brasil se aboliu a palmatória como recurso pedagógico. E o Senhor insiste em usar esses métodos tão antiquados. Eu não consegui expressar palavras mais duras que estavam dentro do meu coração. Então eu fiz um apelo pedagógico na oração. O Senhor insiste em usar recursos tão antiquados. Depois de algum tempo eu cheguei para o Senhor e disse, não, Senhor, eu entendi. É que o aluno precisava da palmatória. O problema não estava no mestre, não, estava no aluno. O aluno precisava da palmatória para ser aprimorado. E a palmatória de Deus é a disciplina daqueles que amam. Lembra do autor aos Hebreus? Se você não tem disciplina, cuidado, isso é um mau sinal, porque Deus disciplina a quantos ama. Deus disciplina a quantos ama. E aí Paulo vai chegando ao final dizendo, o meu desejo e a minha oração é que vocês cresçam nesta compreensão até Cristo Jesus e apresentem sua vida cheios de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Frutos de justiça, tudo aquilo que honra a Deus, que está de acordo com a lei, com a sua vontade. Mas você percebe como o versículo fala? Mediante Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque nunca fomos nós, nunca foi a nossa força, nunca foi o nosso braço, nunca foi o nosso esforço. O braço não produz a piedade, a ira do homem não produz a justiça de Deus. O esforço humano em si e per si não leva adiante a causa do Senhor. Mas o que vem de Cristo, a perseverança resultante da dependência de Cristo, o esforço dependente dos recursos de Cristo e da verdade de Cristo, esses dão frutos gloriosos. Essa é a verdadeira perseverança dos santos. Eu sigo na dependência do Senhor da minha vida. Como está a sua vida de perseverança? Como está a sua vida diante dos desafios, das lutas e das provações? Lembre-se que Deus não desiste do seu povo. Ele está conosco até o final. E preste atenção, Ele é a causa eficiente de toda virtude que você não está conseguindo desenvolver na sua própria força. Você acredita nisso? Às vezes, por nos amar, Deus nos deixa chegar ao nosso limite, para que a gente perceba que a virtude e a glória é dele. Quando você diz, eu não aguento dar mais nenhum passo, e Jesus disse, anda uma segunda milha. Você diz, o senhor não viu que eu falei que eu não aguento dar mais nenhum passo? O senhor está caminhando para dar uma segunda milha. É porque é aí que a gente experimenta o milagre da presença de Deus em nossa vida, fazendo aquilo que na nossa força a gente não conseguiria fazer. Que Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus bendito, nós louvamos o teu nome, porque tu és o guardador do teu povo.
Tu és o pastor das tuas ovelhas. Tu és aquele cuja voz é ouvida e seguida pelas tuas ovelhas, pelo teu povo. Tu és o bom, o único que é bom. Tu és o todo-poderoso. Tu és aquele que disciplina com amor. Tu és aquele que feres e curas. Tu és aquele que tem em tuas mãos a vida de cada um dos que são teus, de um cuidado especial, pois tu tens todas as coisas concorrendo para a glória do teu santo nome. Ajuda-nos, Senhor, a depender de ti, a viver para a tua glória. Abençoe ricamente esta igreja aqui, Senhor, o seu conselho, sua junta diaconal, aquele que tem te servido como ministro da palavra e dos sacramentos, o reverendo Flauber. Ser com ele, ser com as famílias aqui, Senhor Deus, que nós experimentemos dependência do Senhor e perseverança na presença do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.